Salve, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do professor. Hoje eu quero compartilhar com vocês um vídeo que me deixou bem abismado e eu censurei bastante o vídeo porque eu não quero expor a pessoa e também porque é um menor de idade, mas se liga só nessa história. Basicamente a criança tá voltando, né, da escola, aí o pai pergunta que horas são. E aí o garoto fala, não sabe, né? E aí ele pergunta de novo, ele fala, não sei, pô. E aí a mãe fala 9h20, 9h20 da noite, o pai ele diz, e pergunta, né, de onde ele tá vindo. E o garoto responde que veio da escola. Pergunta quantos anos o garoto tem, e o garoto fala 10 anos. E ele pergunta, o que que uma criança tá fazendo 9h20 na escola, 9h20 da noite, né? E aí ele fala que estuda, e depois disso, né, ele começa a falar, fala a sua rotina aí, né, e fala, que horas você acordou? E o garoto fala, 7 da manhã? E ele responde que na verdade foi 6h30, que eles acordaram 6h30 e depois foram pra escola. E depois da escola, né, que não sei qual é o nome dessa escola, ele almoçou. E depois da escola ele foi pro curso. E ele ficou no curso, né, nesse curso até a madrugada praticamente, estudando pra entrar no colégio militar, né. E depois ele chegou em casa agora de noite e ainda vai estudar mais ainda. Eu fiquei muito perplexo com esse vídeo, cara. Esse vídeo me deixou até triste, porque veja bem, criança, eu acho assim, ela não pode cortar etapas, sabe? Eu acho que a criança ela tem que ser criança, ela tem que viver a sua infância, ela tem que brincar, ela tem que pular, ela tem que ter as suas atividades lúdicas, sabe? E quando você pega e submete uma criança a essa cultura de crunch, que é bem comum no Brasil, e vamos ser sinceros, essa cultura ela não é saudável. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso, mas eu realmente gostaria muito de falar isso pra vocês. Tipo, eu acho louvável a pessoa que trabalha demais pra fazer as coisas acontecer. Eu acho bem legal que a pessoa se esforce, eu acho interessante pensar que alguém construa a sua vida trabalhando muito, só que isso não é saudável, tá? Isso não é saudável. Eu sei que tem muita gente que não tem opção e ela tem que viver essa vida, mas isso não é saudável. Não é porque a pessoa é obrigada a isso que isso deixa de ser saudável e se torna saudável para aquela pessoa especificamente, sabe? E como eu disse nos meus outros vídeos, isso é uma coisa muito comum entre os jovens, principalmente quem tá na faculdade. Sai da faculdade 6 horas da manhã e volta para casa meia-noite. Eu acho que é bem comum a maior parte dos jovens passarem por essa rotina em algum momento, por alguns anos. E isso é muito tóxico. Isso é a rotina mais tóxica que existe. Lá na gringa tem uma cultura do crunch, que no caso, pra quem não sabe, o crunch é quando você esmaga alguém. Então, é quando você pega os seus trabalhadores e coloca eles pra trabalharem além do necessário, ou melhor, além do que eles podem trabalhar normalmente. E por que que você faz isso? Provavelmente você cortar gastos, né? Em vez de você ter, por exemplo, 2 pessoas trabalhando em uma função, por que não colocar uma pessoa pra trabalhar em dobro nessa função? Isso é a coisa mais comum que acontece no Brasil. Eu vi o Gaveta fazendo um vídeo falando sobre isso, e nesse vídeo ele fala assim: lá fora, né, eles têm essa questão de ficar chocado com isso, mas aqui no Brasil isso é tão enraizado que, por exemplo, você vai no trabalho, você começa a fazer horas extras, por quê? Porque vão falar pra você, não, você não precisa fazer hora extra não, você pode sair a hora que você quiser. Só que aí você fica naquela sensação de que se você sair, você vai ser demitido, sabe? Como se o seu patrão estivesse falando, não, pode fazer, tá de boas. Mas aí você vai, faz, e aí no outro dia você tá demitido, saca? Então, a gente tem essa sensação no Brasil o tempo inteiro, com muita gente, e aí a gente acaba trabalhando mais por causa disso, sabe? Por causa desse trauma. E aqui no Brasil, como eu disse, é muito comum isso. Ao ponto de que você tá vendo esse vídeo, esse pai tá perpetuando isso em cima do filho dele, sabe? Ele tá perpetuando a cultura do crunch com uma criança que nem tá trabalhando, uma criança que só tá estudando, sabe? Imagina a cobrança que esse garoto não tem pra passar nesse curso. E se ele não passar? E aí, o que vai acontecer? Ele vai apanhar, será? É meio injusto esse tipo de situação, porque além de você estudar pra caramba, você se esforçar pra caramba, não necessariamente isso garante que você vai ter resultado, sabe? E aqui no Brasil é assim, como faz pra você arrumar um emprego? Arruma algum amigo em uma empresa grande e pronto, vai lá e pronto. Essa é a meritocracia do Brasil. Você tem bons contatos, você consegue conversar com pessoas, você consegue chegar em lugares, então beleza, você vai ser contratado. Caso contrário, meu amigo, não. E tipo, óbvio, tem pessoas que têm muita grana no Brasil, tem pessoas que têm aí classe média alta. E essa galera, ela vai falar, brasileiro é vagabundo, não sei o quê. Porque essa galera é a galera que trabalha sob as condições, né, que são as condições que deveriam ser normais, sabe? Você tirar 2 dias de folga na semana, ter feriado, ter férias. Mas não, a maior parte das pessoas não passa por isso. Jovens geralmente trabalham com estágio, né?
o estagiário é o que mais sofre dentro da empresa, é o cara que faz tudo, a pessoa trabalha por 3 às vezes, recebe metade do salário mínimo às vezes, e ainda por cima não tem folga nem no final de semana. Então, estagiário é o pior de todos nesse aspecto, é o que mais se esforça e é o inicial, sabe? Quem nunca trabalhou como estágio, sabe? Quem nunca passou por situação assim? E é muito triste, como eu disse. E a gente tem agora uma discussão acontecendo sobre a uberização do trabalho, né? Que, tipo assim, você teria o trabalho que é trabalhar para um patrão, e nesse caso do trabalho para o patrão, você meio que tem essa iminência de ser demitido caso você faça alguma coisa, caso ele não vá com a sua cara, ou caso você, sei lá, não seja amigo dele, tem um amigo dele que precisa entrar na empresa, então você pode ser demitido da empresa por causa disso. E nesse caso especificamente, a gente acaba, tipo, vivendo uma situação de instabilidade gigante, a gente acaba se sentindo mal, a gente acaba passando por situações ruins, mesmo que você seja totalmente graduado para estar naquela vaga, e aí você sai da empresa e depois não consegue arrumar mais emprego, fica inseguro, não sei, pode gerar vários problemas. Isso leva você a fazer isso, né, esse crunch de trabalhar 24 horas por dia naquele emprego, de não ter vida social, de não passar mais tempo com a sua família. Eu imagino que se você que está assistindo esse vídeo aqui tá passando por isso, você vai entender, né, o que eu vou falar agora. E se você não tá passando por isso, pensa no seu pai ou na sua mãe. Pensa, será que eles passam tempo com você? Será que eles passam tempo com a sua família? Será que eles passavam tempo suficiente quando você era jovem? Ou você só via eles, tipo, à noite e no outro dia todo mundo acordava cedo, você ia pra escola, depois voltava pra casa e esperava eles chegarem de noite, ou seu pai, né, de noite, ou sua mãe, e aí você tinha esse contato por 1 ou 2 horas e depois todo mundo ia dormir, sabe? Então, tem gente que tá nessa rotina hoje e tem gente que vai viver essa rotina ainda. É por isso que é importante falar sobre isso. Então, tipo, isso pra gente, isso cria situações ruins com a nossa família, que é a coisa mais importante que tem. A coisa mais importante que tem é a sua família, as pessoas que estão ao seu redor, seus amigos, as pessoas que fazem bem pra você. Eu acho que as empresas, elas querem pintar demais que, na verdade, a sua família é a sua empresa. Existe, né, na psicologia, né, já uma coisa de, tipo, um trauma de perder um emprego, sabe? A pessoa sai do emprego e ela sofre tanto quanto se ela tivesse perdido um relacionamento, sabe? Porque as empresas, elas te manipulam ao ponto de você se sentir dentro de uma família, como se você tivesse que lutar por aquela família, ajudar aquela família, mas aquela família não tá ligando pra você, ela tá te espremendo, ela tá te esmagando, ela tá te estragando. E aí surge a uberização do trabalho, que no caso é uma forma de trabalho onde você não trabalha para um patrão, mas você mesmo é o seu patrão, embora que indiretamente você tenha um patrão. O que seria essa uberização? Ubers, em geral, eles precisam só do carro, então ele entra lá no Uber, registra no aplicativo e o quanto de trabalho que ele puder fazer, ele vai receber por aquilo. Muitas vezes, tanto no YouTube quanto tem sites de escrita, tem sites de música, tem sites de tradução, tem todo tipo de coisa para fazer uberização. Então não é só o Uber, não é só o YouTube que fazem isso, tá? Mas os mais famosos é o Uber, o YouTube e a Twitch, que são os live streamers, os YouTubers, né, que são criadores de vídeo como eu, e os Ubers em geral. E muita gente fala, você vai pegar e fazer faculdade e vai terminar como Uber, como se fosse uma coisa ruim, né? Como se o cara trabalhar como Uber fosse ruim, mas lembrando que o Uber, ele pode tirar até 6 ou 7 mil reais por mês, dependendo do quanto de horas ele tá rodando. E aí que entra o problema, porque aí você pensa, pô, o YouTuber, o Uber e o cara que da Twitch, eles ganham mais de 5 mil reais por mês. Então, esse emprego é maravilhoso e eles simplesmente ficam o dia inteiro lá sem fazer nada, então eu vou pegar e tentar isso também. Só que aí é uma questão. Pro Uber, ele tá trabalhando pra ele mesmo, mas na verdade ele não tá trabalhando pra ele mesmo, ele tá trabalhando pra uma plataforma. Ele tá oferecendo o trabalho dele e ele tá vendendo esse trabalho. Aqui no YouTube, 100% do conteúdo do YouTube é criado por seus próprios criadores, que são pessoas independentes, como eu. Se não existissem os criadores de conteúdo, não existiria o YouTube. Mas o YouTube está tão consolidado que ele se sente, hoje em dia, sólido o suficiente para fazer modificações no quanto você ganha. E o Uber também se sente tão estabilizado que ele se sente livre para poder diminuir o quanto os motoristas ganham. Por quê? Porque no começo todo mundo podia entrar e estava tudo bem. E se você não quisesse, você podia escolher outra coisa e tal. Mas hoje em dia, o YouTube, o Uber e a Twitch, eles estão tão consolidados no seu próprio mercado que eles têm um monopólio. Então, hoje em dia, você não tem outra opção de que fazer. O YouTube, ele tá sofrendo agora com o TikTok. E o YouTube tá fazendo muita merda com os criadores de conteúdo. E por causa disso, tem muita gente que tá indo pro TikTok. E o YouTube tá perdendo muito, porque como eu disse, tanto o TikTok quanto o YouTube são plataformas que são criadas pelos próprios usuários. Assim como o Uber também é criado
criado pelos próprios usuários, porque se não tiver alguém oferecendo carro e alguém para pedir uma corrida, então não vai ter como funcionar esse aplicativo ou esse serviço. Mas eles querem lucrar, então eles querem lucrar cada vez mais. E aí como que eles fazem? Quanto mais monopolizado tiver o sistema deles, mais eles podem empurrar em cima dos próprios motoristas, entendeu? Ou até mesmo do próprio público, mas geralmente é em cima dos motoristas, porque o público é o que dá dinheiro, o motorista está simplesmente ali cobrindo essa parte. E se puder tirar do motorista cada vez mais, vai ter aqueles motoristas que eles simplesmente vão continuar na plataforma porque eles estão tão enraizados que eles não podem mais sair, assim como youtubers. E recentemente o governo passou um imposto em cima do YouTube de 12% da receita, né, de anúncios. E o YouTube, em vez de tancar isso, porque eu acho que a ideia seria essa, né, você tem uma empresa multinacional que está funcionando no Brasil e ela tem que pagar um imposto de 12%, que eu acho absurdo, mas no final das contas quem paga esse imposto somos nós, os criadores de conteúdo que estamos fazendo os vídeos. Por quê? Porque o que importa para o YouTube é essa margem de lucros, não importa os criadores de conteúdo. Hoje em dia, os criadores de conteúdo eles são reféns dessa plataforma. E enquanto tiver criador de conteúdo para fazer ela funcionar, o YouTube não vai se mover. Agora está se movendo muito, né? Porque tem muitos criadores indo embora para outras plataformas ou simplesmente parando de fazer conteúdo. Mas mesmo assim, ainda é uma situação tóxica. E a gente volta para aquela questão. Às vezes, você trabalhando no Uber, ganhando 5 mil reais, ou no YouTube ganhando 5 mil reais, você está trabalhando, às vezes, muito mais do que se você estivesse trabalhando por carteira assinada. Que é uma coisa que é meio meme. Porque, veja bem, as pessoas elas costumam falar muito mal da carteira assinada, porque a carteira assinada diminui seu salário e não sei o quê. Mas, veja bem, um cara que trabalha no McDonald's, vamos dizer assim, que tem todos os direitos e que trabalha, vamos lá, uma jornada comum, que seria tipo 8 horas de trabalho por dia, certo? Esse cara, vamos dizer que ele tá ganhando de 1.000 a 1.500 reais. Se você pegar esses 1.500 reais e dividir por 8 horas, que no caso são por 5 dias por semana, e dar esses 2 dias de folga para ele no final de semana, fora o tempo que ele passa em casa, porque ele tá passando um terço do dia dele trabalhando, e você começar a colocar esse dinheiro em cima das horas e você começar a converter isso para dentro do YouTube. Eu, por exemplo, hoje em dia recebo menos do que um cara do McDonald's, porque eu trabalho de 14 a 16 horas por dia. Então a minha jornada é o dobro da jornada normal de alguém do McDonald's, de alguém que está trabalhando na rua. E eu posso ganhar mais por causa disso, mas é uma jornada dobrada. E é muito comum youtuber trabalhar tanto que a gente passa final de semana a final de semana trabalhando, sem parar, 14 horas todo santo dia, sem parar um instante. E a gente está à mercê dessas mudanças e geralmente são mudanças que vêm para pior pra gente. São mudanças que focam em deixar a plataforma mais saudável, mas no final das contas acabam deixando os youtubers mais insalubres, por assim dizer. Então é bem comum você ter youtubers com problemas mentais. É muito comum você ter youtubers passando por problemas mentais. Tanto que eu já fiz um vídeo para falar sobre isso, sobre as pessoas que têm depressão serem youtubers. Por que tantos youtubers têm depressão? Será que é porque as pessoas que têm depressão elas buscam alguma forma de se mostrar para as outras pessoas? Ou será que esses trabalhos eles afetam a gente ao ponto de fazer com que a gente tenha uma piora? Porque você fica preso dentro de casa todos os dias, porque você fica nessa situação todos os dias. E é interessante, porque assim, quando você tá trabalhando por PJ, geralmente foda-se você, ninguém liga pra você. Se você tá passando mal, se você tá doente, se você precisa de ajuda, ninguém quer saber, porque não tem vínculo, entendeu? Agora, nesse caso especificamente, é isso que tá acontecendo. O YouTube, ele ganha dinheiro em cima dos criadores, né? 100% da receita do criador e do YouTube é oriundo de anúncios, que vem justamente por conta das visualizações que esses criadores, eles trazem pra dentro da plataforma. Mas o YouTube ele não está se preocupando com a saúde dos seus criadores de conteúdo. O YouTube, por exemplo, faz mudanças no algoritmo e ele não avisa para os criadores que se virem para descobrir, entendeu? Às vezes você faz um vídeo e não envia para ninguém e dane-se, a culpa é sua, se reinventa aí, entendeu? A Twitch é exatamente a mesma coisa. A Uber é exatamente a mesma coisa. Então a uberização do trabalho trouxe uma grande precarização do trabalho. Isso é uma discussão que eu tive com um amigo meu, Jean, inclusive um grande salve pra você, Jean, que tá assistindo esse vídeo agora. E isso piorou muito a saúde mental dessas pessoas que escolheram trabalhar assim. Porque, sendo bem sincero, a ideia original era maravilhosa. Era você ter trabalhos, né, que seriam, por exemplo, você não precisaria ser contratado, sabe? Tipo, como se fosse uma quest, sabe? Você vai lá no painel da vila e tá lá, ó, faça isso aqui e você ganha tanto. Então, você vai lá, pega aquela quest, termina a quest, ganha dinheiro e volta e fica fazendo isso, como se fosse um jogo, sabe? E perfeito, tava dando muito bem. Muita gente que não tinha condição, não tinha como conseguir trabalho, conseguiu farmar muita grana no começo do Uber, farmar muita grana no começo do YouTube, farmar muita grana na Twitch, no começo também, até 2018, 2019.
Só que agora acabou isso. Você não ganha mais dinheiro com o YouTube, você não ganha mais dinheiro na Twitch, você não ganha mais dinheiro com o Uber. Talvez o Uber seja pior ainda porque aumentou muito a gasolina, né? Mas é aquilo. Você ficou tão refém disso que você não tem mais como sair, sabe? E eu não tô aqui também sendo ingrato e dizendo que, você não recebe, então nada dá. Que mentira, você ganha bem pra caramba aí no YouTube. Já disse aqui várias vezes, eu ganho bem sim. Só que, como eu disse, eu trabalho também 14 horas por dia. E se você converter essas 14 horas por dia que eu trabalho no YouTube fazendo conteúdo e colocar, por exemplo, se eu fosse trabalhar como psicólogo, eu ganharia muito mais como psicólogo e teria muito mais paz de espírito do que eu tenho no YouTube. Inclusive, agora pensando bem, talvez eu deva me demitir do YouTube e virar psicólogo mesmo, porque vale muito mais a pena. Na verdade, acho que, sei lá, claro, não sei. Talvez os meus dias estejam contados aqui na plataforma. Eu tenho reclamado demais e eu não tenho gostado da forma que as coisas estão. E pensar que, por exemplo, esse negócio do imposto foi uma gota d'água pra mim, sabe? Porque já tava ruim a situação, sabe? E aí os caras metem um imposto que não era pra vir pra você, porque você já paga muito imposto, você tá pagando mais um. Aí vão falar, mas e aí, você quer que o YouTube pague isso do bolso dele? Olha, sinceramente, se você é o trabalhador e você faz 100% do conteúdo, o YouTube só simplesmente divulga isso e nem isso o YouTube faz direito, eu acho que é errado o YouTube pegar e cobrar esse imposto da gente. Mas essa é a minha visão em relação a esse negócio do imposto. Eu sou completamente contrário a isso. Se eu fosse eleito como deputado, alguma coisa assim, não que eu vá me candidatar, embora que eu já cogitei bastante a ideia de me candidatar como deputado federal para tentar advogar pelos YouTubers e coisas do tipo, eu com certeza eu cobraria bastante isso em cima, porque eu acho que a gente tem que ter melhores práticas. Nossa, tô gaguinho aqui, ó. Enfim, a gente tem que ter melhores práticas das plataformas e a gente tem que ter melhores práticas para que as pessoas tenham trabalhos mais saudáveis, né? Porque esse tipo de trabalho na internet já é um tipo de trabalho que você não tem estabilidade nenhuma, né? Então, é aquilo, você trabalha para você mesmo, né? Então, se uma plataforma